Boa noite, minha amiga Si. Seja bem-vinda. Deus abençoe o teu lar. Você, Francisco e as meninas. Estou aguardando Fernanda entrar para a gente começar. Enquanto isso, vocês vão escutando essa melodia maravilhosa de Vanessa e Tim. Tim e Vanessa. Muito boa a música deles. Enquanto Fernanda não chega, eu vou fazendo a prece inicial para a gente começar o estudo de hoje. Hoje, Fernanda, a gente vai falar sobre a parábola do joio e do trigo. Deus, Pai de infinita bondade, Senhor de nossas vidas, estamos iniciando mais uma vez uma noite de estudo, segunda-feira de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, estudo do Evangelho segundo Mateus, no entendimento da doutrina espírita. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estarmos reunidos através de uma tecnologia. Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia, o pão espiritual e o pão material. Senhor Jesus, Mestre de infinita bondade, te rogamos a tua bênção de paz, de harmonia, de saúde para todos nós. Que todos possam sentir a tua misericórdia divina, Senhor,
envolver a todos os corações, principalmente aqueles irmãos que estão passando por dificuldades. Que a paz, que o Mestre Jesus, que Maria Santíssima, que Deus, que os irmãos de luz possam nos encorajar hoje e sempre. Graças a Deus. Bom, hoje nós vamos fazer diferente. Pronto. Chegou a minha Nanda. Tá me ouvindo? Tá sem som aqui. Ótimo, aqui tá ótimo. Tá me ouvindo direito? Estou ouvindo. Pronto. Sim, já está presente, viu? Pronto, eu vou ler, mas até onde é para ler, porque a parte de cima do meu ficou muito ruim, entendeu? Ver? Tá ok. Ó, se a irmã que é do Nova Luz, mas está morando em outra cidade, ela já está online. Já está nos esperando. Eu já fiz a prece e nós vamos fazer diferente, Fernanda, hoje. Eu programei aqui seis perguntas, sabe? Sei. Então eu vou lançar essa pergunta aqui. Por enquanto vai ter eu, você e Si. Então, a primeira pergunta. O que representa um joio? O que representa o joio? O que representa um joio? O que significa esse joio? Porque a gente sabe que Jesus contou essa história, é uma parábola, né? Jesus contou uma história. Então ele pegou aproveitou essa parábola do rei, que esse rei começou a plantar, e nesse plantio dele, ele plantou aí aleatoriamente e sem ter cuidado, né? Então Jesus aproveita a parábola da semeadura do rei, que o rei estava semeando, e aí os servos do rei estavam relaxados, não estavam nem aí para a vida. E veio o inimigo e começou a jogar sementes, caroços de joio no meio do trigo. Então eu pergunto, o que representa esse joio? Eu acho que o joio representa a maldade, né? A ambição, a inveja, tudo do lado negativo, né? Isso. E o trigo é as coisas boas. Exato. Fernanda, tem como baixar mais um pouquinho desse barulhinho aí? Tá dando para ver? Eu acho que eu tô baixa. Tá dando para me ver? Não, você tá vendo. Tem como baixar mais esse som aí. Sim, baixar o som, né? Pronto, vou baixar aqui. Mas também eu precisei fazer muito esforço para pegar. Essa coisa aqui é cara, principalmente. Pronto, já baixei. ótimo. Pensei que era o som. Melhorou muito. Fica dando microfonia. Pronto, então, o joio representa as coisas maldosas que o inimigo semeia no meio do bem. Mas Jesus disse, orai e vigiai. A foto que eu mandei para você, dá para você ler o início ou não? Não, é o início que não dá para ler. Pronto, eu vou começar aqui pelo início, viu? Certo. A parábola do joio e o trigo. O reino dos céus, disse o Cristo, é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. Mas, enquanto ele semeava, os seus servos dormiam.
veio um inimigo dele, semeou junto ao trigo o joio. E aí ele semeou e se retirou-se. Quando a erva cresceu, deu o fruto, então apareceu também o joio. Chegando os servos ao dono do campo, disseram-lhe: Senhor, não semeaste semente boa, sementes no teu campo? Onde, pois, vem esse joio? E ele lhe respondeu: Homem inimigo é que fez isso. Homem inimigo foi quem fez isso. Os servos continuaram: Queres então que nós arranquemos? Respondeu o rei: Não, para que não suceda que, tirando o joio, arranqueis com ele também o trigo. Deixai-o crescer ambos juntos, até que a ceifa, e no tempo da ceifa, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio e atai-o em um fecho para queimar. Mas o trigo recolham no meu celeiro. Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 30. Olha só. Dá para você ler daí por diante? Mas o meu veio, o joio a brotar é muito parecido com o trigo. Acho que você mandou errado, não? Não sei. Mandou errado. Enquanto dá para mim ler, eu vou lendo, viu? Certo. Mas continua lendo aí. Pronto, então vamos fazer um pequeno comentário aqui nessa introdução que Jesus faz aqui. Então, Jesus faz a seguinte colocação. Jesus diz assim, que um rei ou um fazendeiro estava semeando as sementes de trigo, no bem bom, como todo fazendeiro faz, mas os seus servos, que sejam os seus capangas, que sejam os seus moradores, estavam relaxados, estavam invigilantes, e eles não perceberam que, quando aquele rei ou aquele fazendeiro terminou de semear a semente, ele foi embora para casa e não percebeu que veio o inimigo atrás e semeou sementes de maldade, semente de joio no meio da semente do trigo. E aí, quando esses servos, esses moradores desse Senhor viram nascer, aí disse: Oxe, Senhor, o Senhor não plantasse apenas o trigo? Como foi que veio nascer essa erva daninha no meio do trigo? Aí ele disse que foi o inimigo que semeou juntamente com ele. Aí ele pergunta: então, queres que a gente arranque? E aí ele disse: não, deixe crescer junto, para que não venha a danificar a estrutura fisiológica do trigo. Por quê? Na medida em que eu puxando o pezinho do joio, que está junto do trigo, quando eu puxar um, vai danificar a raiz do trigo. Sim. Então, ele pede que deixe a raiz do trigo ficar mais forte, fixada bem no solo, para que quando ele recolher, ele possa retirar o joio com facilidade e não venha danificar o trigo. Então, eu vou mostrar para vocês aqui uma fotografia do
joio e do trigo. Então, olha só, É parecido, né? está vendo aí como é parecido? É. O joio, aliás, o trigo e o joio. Olha só, vocês sabem aqui quem é trigo e quem é joio? Não. Não é É, mu- interessante essa observação? é muito parecido. Então, o rei disse para os seus servos que deixe ambos crescerem juntos, para que quando eles estejam na safra, eles possam diferenciar. Olha só, aqui, olha, joio e trigo. Então, assim funciona em nosso coração. É. O joio e o trigo, ele está de mãos dadas em nossos corações. Eles estão lado a lado em nossos corações, Fernando. É. Quando deixemos, ou quando deixamos de praticar o bem, a caridade ao próximo, o que que acontece? Quem é que sobressai? O joio. O joio. Muito bem. Então, nós precisamos estar sempre atentos, orando e vigiando, para que a caridade se fixe em nosso coração. Porque só assim o joio não terá força para sair dos nossos corações. Então, eu faço mais uma pergunta antes de continuar. Quem quiser participar com pergunta, com observações, pode ficar à vontade. Então, de onde vem o joio? Fernanda, Divaldo, Si, quem quiser responder, pode responder. De onde vem esse joio? E nós, de Sim, cada um de nós, de cada um de nós. Certo. Então, já é uma das respostas. De onde é que vem esse joio? O joio vem, o joio vem justamente da falta de vigilância nossa, de vigilância nossa. Porque orai e vigiai. O joio está lado a lado, assim como a luz está lado a lado com a escuridão. O amor e o ódio estão lado a lado. O que é o ódio? É o amor desajustado. O amor, Mar, o só um amor sem instante. equilíbrio. Mar, só um instante aqui que estão me chamando. Ô, Pode continuar, Mar. Pode continuar. Então, o amor está lado a lado com o ódio. Assim como essa representação que Jesus faz nessa parábola, o joio representa os sentimentos ruins. O trigo representa os sentimentos de amor, de caridade. O trigo é o pão da vida, o pão que alimenta a alma do conhecimento espiritual, que liberta a alma da escuridão dos maus. É, o joio é nada mais, nada menos do que os inimigos latentes em nossos corações. O que é o joio para nós? O joio nada mais é do que a prepotência, a avareza, o orgulho, a vaidade. Todo sentimento ruim contrário à caridade representa o joio. Todo sentimento que te eleva a Deus representa o trigo, porque o trigo é o pão da vida. É o trigo que nos alimenta, que nos deixa de pé. E é nesse momento em que nós estamos passando que nós precisamos desse pão da vida, desse trigo que alimenta a nossa alma. Então, de onde vem o joio? O joio vem da nossa
falta de vigilância. O joio vem da alimentação dos sentimentos ruins. Aí ele sobrepõe ao trigo. Ele abafa o trigo. Quando alimentamos o trigo abafa o joio. E aí, sucessivamente, aí vamos trocando de posição até um dia a gente se fixar no trigo. Certo? Alguma dúvida? Não. Se tiver alguma dúvida, viu, Si? Pode ficar à vontade para você questionar e perguntar. Você, Francisco e as meninas. Tem alguém online, mas eu não estou vendo quem está online, não. Si está online. Si, você está me ouvindo, Si? Dê um ok aí, por favor. Eu não estou vendo. É Si Alves da Silva. É a esposa de Francisco Gomes. Pois aqui no meu não está aparecendo. A não ser que ela está online para mim e não para você. Mas, nesse caso, era para estar online os dois, não era? Era. Normal, sabe o que é? Mas é normal. Pronto, então vamos continuar. Bora. Então, significa essa parábola significa para nos, parece-nos de uma nitidez meridiana. O campo somos nós. Olha, nós somos o campo, a humanidade. A humanidade inteira é o campo. O rei que semeou, Fernanda, é Jesus. O rei que semeou a semente no campo é Jesus. Então, Jesus semeou a semente do amor em nossos corações. Só que com a nossa invigilância, veio o inimigo e semeou trigo também em nossos corações. Entendeu? Qualquer dúvida pode dizer que eu repito. Não estou com dúvida não, entendi. Jesus semeou Jesus o amor. semeou a semente em nossos corações, só que com a nossa invigilância, veio o inimigo e semeou o joio em nossos corações. Aí estão pensando os dois juntos. Então, o semeador é Jesus. Jesus é o semeador. Que o semeador nada mais é do que o rei que estava semeando a semente do trigo. E os seus servos, que somos nós, estavam relaxados, sem prestar atenção, veio o inimigo e semeou a semente do joio no meio do trigo. Então, o semeador é Jesus, a semente de trigo é o Evangelho. Olha, o semeador é Jesus. O campo é o nosso coração. Coração. Isso. A semente do trigo é a mensagem renovadora de Jesus que está no Evangelho. Evangelho. Entendeu? Entendi. Pronto, vamos para frente. Então, a Eva má, ou a Eva daninha, as interpretações capciosas de seus textos. Ou seja, a Eva, ele diz aqui, que é a interpretação capciosa, ou seja, maliciosa dos seus textos. Uhum. E o inimigo é aquele que as tem lançado de permeio com a lindima da doutrina cristã. Ou seja, o inimigo é aquele que semeia a discórdia, que é a semente do joio, que semeia ela no meio da doutrina cristã, que ele quer espalhar tudo, quer bagunçar todo mundo, deixar todo mundo doido. Todo mundo com o joio sobrepondo ao trigo.
O Divino Mestre fizera a boa semeadura, pregando e exemplificando o amor entre os homens, como condição indispensável ao advento de um clima de entendimento fraterno. No mundo, eis que os supostos herdeiros de seu apostolado, assolados pelo egoísmo, pelo orgulho, pela avareza, começam a criar questionúculos e disserções. Ou seja, Jesus semeia dentro dos corações a semente da boa nova, o trigo, o pão da vida. Porém, existem aqueles que usam a mensagem para puxar para o seu lado religioso e dizer que religião tal é mais importante, vai salvar um, vai salvar outro. E aí vai criando entre um e outro disserções, confusões. E aí a religião, em vez de ajudar a salvar as pessoas, vai criar confusões, vai separar uns dos outros. E a religião só é importante quando ela conseguir unir irmãos em Cristo e não separar irmãos. Se a religião for usada para separar católico de protestante, para separar budista de protestante, para separar religiões afro-brasileiras, ou mesmo que não seja religioso, se a religião tiver essa afinidade, essa finalidade, essa religião não serve, porque ela está separando os filhos de Deus. E os filhos de Deus não é para ser separado por religiões, por doutrina nenhuma. Então, Jesus semeou e continua a semear o trigo em nossos corações. Nós precisamos que o joio não sobreponha ao trigo. Melhor dizendo, nós precisamos fazer com que o joio não saia nem do canto. Quando sentirmos que o joio está querendo sair, a gente pensa no amor do Cristo para que esse joio continue lá. Até um dia a gente não sentir mais esse joio em nossos corações. Edivaldo, Fernanda, quem quiser perguntar, fica à vontade. Está entrando alguém ainda, isso aí? Não, por enquanto não. Viu, Fernanda? Quando chegar na parte que dá para você ler, você pode ficar à vontade, viu? É porque Márcio, no que foi enviado aqui, o que você enviou... Não tem falando, não. Ficou não, até falando tem. Não. É porque assim, quando amplia, não tem visibilidade, tá entendendo? Mas é normal. Deixa eu ler para ele voltar. É normal. Estou Até entendendo. porque você não está lendo aí, né? Aí ela está fazendo. Está acompanhando, nós estamos acompanhando. Agora eu não estou. E tirando dúvida. Eu não estou vendo quem está entrando aqui, não. O meu tá Mas se Alves está online. Aí eu vou fazer a terceira pergunta, viu? Pode ser, com vontade. Fica à vontade. Olha, Rafa entrou. Seja bem-vindo, Rafa. Você consegue ver Rafa agora? Consegui ver. Boa noite, Rafa. Consegui ver que eu não estava vendo, não. Pronto. Você está nos escutando, Rafa?
Dê um ok aí para a gente saber. Eu acho que ele enviou a página errada aqui. O assunto de hoje, Rafa, é sobre a parábola do joio e o trigo. Fica à vontade para estudar com a gente, viu? Então, a terceira pergunta é a seguinte: por que o trigo e o joio estão juntos? Por quê? Seja bem-vindo, meu irmão Glênio. Está nos ouvindo direito aí, Glênio? Dê um ok aí para a gente saber. Só as pessoas que estão ouvindo, eles automaticamente dão um ok, né? Pedir para dar um Essa é ok, uma normal. por gentileza, né? Deve estar escutando. É. Aí, por gentileza, deu um ok aí que pronto. Pode dar continuidade, tá? Porque eles são muito Edson, parecidos, mas entrou o nosso irmão Edson. Seja bem-vindo, Edson. Não, porque você sabe que existe o bem e o mal. É como se fosse o bem e o mal e você tem que orar e vigiar. Marca, a pergunta que você fez foi porque eles são tão parecidos, né? É assim, olha. A terceira pergunta, a quarta pergunta que eu estou fazendo aqui é a seguinte: por que o trigo e o joio estão juntos? Por que Porque eles eles, estão juntos? porque eu acredito que o bem e o mal andam lado a lado, né? Anda junto, né? Andam juntos. Orar e vigiar. Porque se você prestar bem atenção, o mal quando entra na sua vida, ele entra de forma que você nem percebe. Quando você, Isso. para perceber que é o mal, você já tem sofrido um pouco nas mãos dele, né? Eu vou dar um exemplo que já aconteceu comigo. Eu já convivi com pessoas falsas que eu já apanhei, e eu não acreditava que aquelas pessoas eram daquele jeito. Aí hoje em dia as pessoas me perguntam, mas por que que na época? Porque quando o mal entra, você não vê. Você acha Isso. que tudo que aquela pessoa faz é normal, que eu não sei, é uma coisa inexplicável. Você não tem nem explicação. Depois, se quando você realmente percebe que ali é o mal na sua vida, é que você vai perceber, meu Deus, como foi que eu apanhei no mesmo local várias vezes. Mas é porque na hora você não percebe. Aquelas pessoas é doce, é mal com você, trata você bem, como diz, dá a melhor cama para você dormir, a melhor. Faz de tudo, mas você sabe que quando você vem cair a ficha mesmo, demora muito. Por isso eu acredito que quando o mal entra na sua vida, entra assim, ele não entra já Né? mostrando que é mal. É lentamente. Ele entra lento. Maísa, boa noite, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Maísa. Seja bem-vinda. Então, Glória. Glória, boa noite, Glória. Glória, dê um ok aí, Glória, para saber se você está escutando a gente. Aí do mesmo jeito por isso que eles andam juntos. Porque o bem anda lá do lado. O bem e o mal sempre é do lado a lado, né, Marcos? Agora, cabe a cada um usar o que é nos ensinado, orar e vigiar, né? Usar o livre-arbítrio, né, Divaldo? Arbítrio, né? Porque se caminhamos lado a lado e damos oportunidade também aí, é o que você utilizou a palavra mais correta do mundo, o livre-arbítrio aí. Aí é onde entra o livre-arbítrio. Então, valeu, Glória. cabe nós sabermos utilizar ele, saber que ali é o mal, orar e vigiar para que aquele mal não como se não nos sufoque ao ponto de podermos mais ser trigo, né? Como se diz, né? Exato. Glória pode participar com a gente, Glória, da live, viu? Você faz colocações aí. Olha a pergunta, Glória. Glória, presta atenção na pergunta que eu vou fazer para você e para todos que estão online. Por que o trigo e o joio estão juntos? Por que o trigo e o joio estão juntos? Fernanda já deu um exemplo maravilhoso aqui. Então,
O joio, ele é dissimulado, como a Fernanda muito bem falou. Às vezes a pessoa está mal intencionada, aí ele dá uma de boazinha para poder ele pegar o outro numa emboscada, num mau pensamento. Então, o joio, ele está junto por esse objetivo de enganar as pessoas, de pegar na surpresa, de pegar na fraqueza de todos nós, de pegar na nossa falta de vigilância. Então, quando nós estamos sem orar e sem vigiar, como nos recomenda Jesus, ele aparece de repente, como você falou, Fernanda. Mais do que de repente ele chega e enrola a gente cai na onda deles, do joio. Então, vamos continuar aqui, deixa eu ver onde foi que eu parei aqui. Na parábola do joio do trigo. Então, surgem facções e subfacções. A resposta de Glória, Fernanda. Porque é necessário para que haja aprendizado. Exatamente. Exatamente, Glória. A gente aprende também com o joio. Aprende, como aprende. Porque na medida que você sofre, você vai tirar sofrimento, vai tirar a lição do sofrimento. Então, exatamente, Glória. Então, Só está me chamando. Tá ok, vamos continuando. Então, facções e subfacções incriminando-se reciprocamente de hereditárias e heteródoxas, etc. E as que se tornam mais poderosas procuram eliminar as outras, afogando-as em sangue, aniquilando-as nas torturas e nas chamas das fogueiras. Então, nós precisamos ficar atentos com o chamamento do joio, para que possamos atender e arrancar o joio no momento oportuno. E as que tornam mais poderosa procuram eliminar as outras, afogando-as em sangue, aniquilando-as nas torturas e nas chamas das fogueiras. É assim, em nome de Deus. É assim, em nome de Deus, em nome daquele que fora a personalidade da tolerância, da bondade de Deus. Empenham-se em luta fratricida e milhares de vítimas sucumbem aos golpes da mais estúpida e feroz odiosidade que há insidiado os corações humanos. Então, nós precisamos ser tolerantes uns para com os outros, para, mesmo com aqueles irmãos que nos são caros. Muitas vezes, a gente julga os outros pela sua pessoa, pelo que ele é, pela religião que ele frequenta. Então, nós somos todos iguais. Quando nós começamos a julgar o outro pela religião que ele tem, pela doutrina que ele professa, pelo jeito dele e por tudo mais... Se vestir, né, Marcos? Oi?
Até pelo modo de se trajar, pelas suas vestimentas, né? Pela roupa. Exatamente. Marcos Antônio, boa noite, Marcos. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, meu irmão Marcos. Xará. Que Deus abençoe. E sobre a religião, Marcos, a gente é muito julgado, principalmente pelas pessoas que nem procuram saber o fundamento daquela religião, né? Só julga pelo, por exemplo, a doutrina espírita. Muitas pessoas julgam, não procuram nem estudar para saber o que é espiritismo. Hoje já Aí já começa a julgar. é até bom as lives para ter mais. Por isso que é bom as lives, por causa disso. Porque os Exato. fundamentos do espiritismo, tem muita gente que não sabe nem o que é. Você pergunta, não sabe, mas já julga você, já vai logo discriminando você. Exato. Aí vem aqui a pergunta que eu já tinha feito anteriormente. Como pode esse joio nascer e crescer de mistura, ou seja, misturado com o trigo? E que, segundo a palavra de Jesus, os servos dormiram. Ou seja, enquanto o rei ou aquele proprietário semeava a semente do amor, que é o trigo, os servos, ou os empregados daquele servo, dormiam, ou seja, descuidaram-se, deixaram de orar, deixaram de vigiar. E aí veio os inimigos deles e semearam juntamente com eles. Então, não a tenham eliminado do globo. E aí vem a questão aqui, contemplando essa confusão religiosa. Contemplando essa confusão religiosa, muitos se admiram de que a providência divina não a tenha eliminado do globo. Esse dia, entretanto, chegará. Ou seja, esse dia de eliminar o trigo do joio, ou o joio do trigo, todos nós vamos eliminar esse joio do trigo. Agora, haverá o dia, porque a gente não pode arrancar esse joio assim, de supetão, de uma vez, porque ele pode danificar a estrutura do trigo, como eu já falei. Então, vem agora uma colocação. E aí, Fernando, eu vou mostrar de novo aquela foto para os irmãos que estão nos acompanhando, viu? Olha, Glênio, Marcos Antônio e os demais que estão nos acompanhando. Então, o joio. Quem sabe aqui, pessoal, quem é joio, quem é trigo? Quem sabe quem é joio, quem é trigo? Glória também está nos acompanhando. Não há possibilidade da gente conhecer joio e trigo aqui. Quando quiser fazer colocação, pensamento, pode ficar à vontade, viu, Xará? Pronto, agora vamos ver aqui, olha, pessoal. Pronto, agora chegou a minha parte, eu já postei. Quem é Marcos, Glória, quem tiver online aí, quem é joio, quem é trigo aqui? Fica à vontade. Vou dar uma colher de chá para vocês. Olha, esse caroço bem belezinha, bem cheinho, ó, bem bonitinho, é o trigo. E esse que está feio, cheio de palha, é o joio. Entendeu, Glória? Olha só, Glória, vou mostrar de baixo. Pergunta. Aqui, Glória, quando eles nascem, olha só, Glória, nasceram o trigo e o joio. Quem é que sabe aqui, olha? Vou encostar perto da câmera. É impossível você saber quem é trigo e quem é joio. Vou baixar agora para vocês verem a colheita. Olha a colheita aqui, olha. Muito bem, Marco, muito bem.
Olha só, a colheita do trigo e do joio é quando a gente vai entender que Jesus diz nessa parábola. O trigo está bem bonitinho aqui, olha, os caroços bem bonitinhos, e o joio está muito feio, os caroços à vista do trigo. Pronto, muito bem. Então vou lançar mais uma questão para vocês. Muito parecido, exatamente, Marcos, muito parecido. Então, a quinta questão: como pode o joio e o trigo nascer e crescer junto? Como pode? Tem o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio. Por isso que o joio e o trigo estão lado a lado. E por que eles crescem juntos? Eles crescem juntos. Olha a minha explicação. Pode ser que vocês também tenham outro pensamento, viu, pessoal? Fica à vontade. Sério? Olha, eles crescem juntos porque, figuricamente, a figura de linguagem é o seguinte: o amor e o ódio estão lado a lado. Assim como o trigo e o joio nasceram juntos, estão crescendo mutuamente. Se o trigo crescer mais do que o joio, o trigo vai ficar abaixo do joio. E aí vai depender da sua alimentação. Se você alimentar mais o trigo vai sobrepor. Se você alimentar mais o joio vai sobrepor. E aí eles vão crescendo. Marcos, Glória, quem pode comentar, vocês. Glória colocou assim internite para que possamos aprender a discernir. É verdade. Bem e o mal. Com certeza. Então, eles estão lado a lado. Porque que uns, Fernanda, chegam mais depressa na sua escalada evolutiva? E por que outros demoram mais? Porque alimentaram mais o joio e o trigo foi sempre ficando para baixo. Por que um chega mais rápido, evolui mais depressa? Porque estão sempre alimentando o trigo e o joio sempre ficando para trás. E aí chegará um tempo que esse joio ele vai apodrecer. Ele apodrecendo, então ele não vai ter mais joio e apenas trigo. O que é o trigo? É o pão da vida. É o amor. Então, o joio, por isso que o trigo e o joio estão lado a lado, crescendo junto. Eles só crescem se você alimentar eles. Ou seja, vamos ler um comentário de Marcos e outro de Glória, que são aqui muito parecidos. Quer dizer, se você alimentar, Marcos está dizendo aqui, quer dizer, se você alimentar, se houver... Atrás. Cadê o comentário de Marcos? Você consegue ler aí o comentário de Marcos? Quer dizer, se você alimentar um e o outro fica para trás, aí cresce menos. Exatamente. Se você alimentar mais o joio, o trigo vai ficar para trás. Exatamente, Marcos. É isso mesmo. Né? Aí Glória disse, ou seja, se alimentar mais o joio, o mal cresce, bem deixa de aparecer. Exatamente. Quanto mais você alimenta o joio, mais o bem deixa de aparecer. Quanto mais você alimenta o trigo, mais o mal deixa de aparecer. Porque assim, o joio representa o bem. Aliás, o joio representa o mal. O trigo representa o bem. E aí, sucessivamente, você vai alimentando um e ele sobrepondo ao outro. A mesma coisa. Vou contar uma história para vocês aqui. Olha só.
Eu tenho na mão direita. O áudio tá falhando, Oi? Marcos. Oi? Como é? Tá com Tá defeito O ouvindo? técnico. áudio tá com defeito. Defeito técnico aí. Sim, então eu tenho dois pássaros. Pronto, melhorou. Tá ouvindo agora? Ah, Tô. tá bom. Pronto, eu tenho dois pássaros. Então, qual dos dois vai morrer primeiro? Qual dos dois vai viver mais? Tem Qual dois dos dois filhos. vai morrer? A decisão está na minha mão. A É. decisão está em mim. Se eu resolver, se eu resolver matar o da mão direita, então quem vai viver é o da mão esquerda. Como você tem uma pessoa boa e outra má? Boa colocação, viu, Marcos? Boa pergunta. Então, Marcos, são duas figuras. Essa pessoa boa e essa pessoa má que você está dizendo são duas figuras de linguagem. Uma representa o mal e a outra representa o bem, que é o caso da parábola do joio e do trigo. É, Então, Marcos. oi, Aí oi, também, às vezes uma pessoa é mal para mim, mas para você ela é boa. exato, Ela alimenta o jogo pro meu lado, para você ela é trigo, né? isso. É É, até de você, é até se eu chegar para você dizer, mas fulano fez isso comigo, aí você não pode, porque já acontece, a pessoa nem acreditar, dizer, mas como é que fulano fez isso? Uma pessoa tão boa, tão caridosa, tão... Aí, É, é essa pergunta que Marcos disse, como você tem uma pessoa boa e outra má? Às vezes ela é isso, boa para mim e ruim para você, e às vezes é o contrário. Ela se torna trigo para você e para mim ela só alimenta o joio, né? O tempo todo. Puxando exatamente. tapete, Nós somos essas duas pessoas, Marcos, ao mesmo né? tempo. Nós somos essas duas pessoas ao mesmo tempo. ela finge ser uma pessoa que não é. Ela é uma pessoa que ela não é. Ela finge. É, Aí, exatamente. É o né, tipo Marcos? da falsidade, é o tipo da falsidade. É, ela é uma É, pessoa Do fariseu que Jesus fala no Evangelho. Hipócrita. Ô Marcos, não interrompendo e aproveitar, justamente aí é onde entra que você disse, o livre-arbítrio. Exemplo, uma família, uma mãe tem vários filhos, é tipo joio e trigo, né? Então ela semeia a semente do amor, que é com a palavra, que é com carinho. Portanto, alguns absorvem aquela palavra, né, da mãe, dos bons conselhos, mas entra o livre-arbítrio, porque tem outros já que não seguem. Que às vezes a pessoa diz, fulano foi ser daquela família, foi ser padre. Outro já seguiu um caminho da marginalidade, né? Que a gente vê várias famílias acontecer isso. É aí aonde entra justamente o livre-arbítrio, né? A palavra foi difundida, não é isso? Mas, Isso, portanto, um absorveu o lado negativo daquilo. Negativo não. Usou para o mal e o outro usou para o bem, o seu livre-arbítrio, não é isso? exatamente, exatamente. Muito bem, Não Marcos, pode. é isso mesmo, Marcos. O que soltar primeiro é o que vai viver, e o que ficar segurado é o que vai morrer. Então, o que eu vou terminar, vou fazer a última pergunta para vocês. Como arrancar o joio do meio do trigo sem danificar o trigo? Como é que É, vocês acham? Como é que através vocês acham que eu vou arrancar? Ó, do como é que vocês acham que eu vou arrancar o joio do meio do trigo sem danificar? amor. Porque quando eu pegar no joio, quando eu pegar no joio para puxar, vai vir juntamente com a raiz do trigo. Ou seja, quando eu puxar o joio, aí vem a raiz do joio com a raiz do trigo juntas. Então, o que é que Jesus recomenda na parábola do joio e do trigo? Tem como Vai você ter- ler aí agora? deixar crescer primeiro o trigo para se fortalecer, para depois arrancar o jogo, né? Muito bem, Fernando.
É mesmo isso que caso é com é nós, isso né? continue lendo aí, se você puder. Do mesmo jeito é com, como é que nós podemos arrancar? É nós semeando o amor, né? Hum, Semeando o amor, semeando a felicidade, as boas formas, né? Para ver se hum, consegue descartar o jogo, né? é Eu acho verdade. que a gente não pode machucar ninguém. Eu acho que isso com carinho e amor. Mas Claro, com certeza, Marco. A gente não está aqui para machucar ninguém. Com certeza, Deus nos criou para amar uns aos outros. Mas nós eu temos vou. um livre-arbítrio, viu, Marco? Nós temos um livre-arbítrio e Deus respeita esse livre-arbítrio. E então, o, o que a gente querer fazer, Deus não impede, não. Deus deixa que a gente coloque em prática o nosso livre-arbítrio. Se você colocar em prática para o bem, logo, logo você chega na sua evolução relativa, a evolução espiritual que os irmãos católicos diz de anjo, de santos. E nós, espíritas, chamamos de espíritos puros, espíritos iluminados. Então, quem pratica só o bem, só o trigo, quem planta só o trigo, quem cultiva só o trigo, logo, logo ele se torna um espírito puro, iluminado, são os anjos, os serafins, que alguns irmãos de outras religiões aí denominam. Ok? Então, nós estamos bem perto do final da nossa live, faltando apenas 5 minutos. Considerações finais. Marco, você já aprendeu a voltar assim que cai? Já, já, Já? já. Quando cair, a gente volta, né? Pronto, exatamente. Então, enquanto isso, nós vamos continuar conversando, porque Leni, né, Leni? Seja Helene, bem-vindo, né? Leni. Boa noite. Seja No bem-vinda. Recife. Eu no Recife, ela mora no Recife. Deixa eu dar um. Então, nós precisamos fazer com que o trigo sobressaia do joio, para que a gente possa chegar logo, em breve, na nossa caminhada evolutiva. Eu tenho uma pergunta. Marcos, você vai segurando sua pergunta aí, anote no papel, porque Porque daqui a pouco a quando chegar live o está tempo, Marco, limita, a gente volta. isso. Avisa Então, logo. o joio, ao brotar, é muito parecido com o trigo. E arrancá-lo antes de estar bem crescido seria inconveniente, por razões óbvias. Na hora da produção dos frutos, ou seja, de colher a semente, né, os grãos, em que será feita a distinção entre ambos, já não haverá mais perigo de equívoco. Será ele então atado em fecho e será lançado sobre o fogo. É aí onde Jesus também faz mais uma figura de linguagem, uma figura de imagem, que ele diz que haverá choro e ranger de dente. Aquele que não fizer o bem ou o outro, quando chegar aos finais do tempo, haverá muito choro e ranger de dente. Então, aqueles que não fizeram bem, atai-a e jogai no fogo do inferno. Aí, Então, aí é o joio, né? é o joio, exatamente.